Oi gente, eu tô aqui no vídeo de hoje pra ranquear todos os casais que eu li em 2022. E isso não é só considerando os casais de livro de romance, mas de qualquer livro que tenha um subplot, algum enredo que envolva romance. Então, literalmente, todos os casais que eu li no ano passado. E eu vou ranquear mesmo do pior pro melhor. Eu tenho aqui 51 casais, por causa disso eu vou tentar ser bem breve e falar só uma frase pra descrever cada casal, pra descrever os meus sentimentos por cada casal. Senão eu vou ficar aqui eternamente falando. Antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e de dar like nesse vídeo porque ajuda muito. Caso você queira apoiar o canal de outras formas, o meu link da Amazon tá sempre na descrição dos vídeos e o link do Instagram do canal também, não deixe de seguir por lá porque eu sempre aviso quando sai vídeo novo aqui. Começando então pelo pior casal de todos, o que eu mais odiei no ano passado, que é o casal de número 51. Pra quem viu meus outros vídeos ranqueando os livros que eu li ano passado e falando quais foram os piores livros que eu li ano passado, não vai ser muita surpresa, porque por acaso é o casal do livro que eu mais odiei, que eu li em 2022, que é a Poppy e o Rune de Mil Beijos de Garoto. Eu achei esse casal extremamente problemático, codependente, a vida deles girava em torno um do outro. Eles tinham uma relação muito obsessiva. O final desse livro também achei horroroso, a forma que ele termina aí com esse casal foi péssima. Foi a pior conclusão pra um casal que eu já li na minha vida. E realmente não tinha como. O pior casal pra mim, de longe, são eles, que individualmente são insuportáveis e juntos são mais insuportáveis ainda. E aí no número 50 entrou um casal de Finlay Donovan. Em Finlay Donovan, uma escritora de Matara, a gente vai ter um triângulo amoroso. No caso, eu li só o primeiro livro, tá? Então se isso muda nos outros, eu não sei. Nos livros que tem caso de triângulo amoroso, eu vou botar as duas pontas do casal na lista em lugares diferentes, né, de acordo com a minha preferência. Aqui então, no número 50, entrou a Finlay Donovan com o Julian, que é o barman barra advogado. Eu achei a dinâmica desse casal um saco, muito entediante. Pra mim não fez sentido nenhum por que eles gostariam um do outro. Foi muito aleatório e foi mal desenvolvido. Além do fato deles acharem um ao outro atraentes fisicamente, pra mim não fazia o menor sentido eles realmente criarem alguma conexão. Achei forçado no final das contas. No número 49 a gente vai ter o Warren e a Bridget de Maybe Not. Maybe Not, no caso, é a novela de Talvez Um Dia. Ela é aí o 0.5 porque ela acontece antes de Talvez Um Dia. Esses dois pra mim, assim, também são um tanto quanto insuportáveis. Eu gosto do Warren individualmente. A Bridget é meio chata. Ela é bem um clichêzinho de menina malvadinha, só que aí você conhece ela melhor e ela não é bem assim, sabe? Eu não vejo a menor graça nela. O Warren eu gosto porque eu acho ele engraçado. Mas ainda assim, tipo, a dinâmica dos dois pra mim foi meio tanto faz, tanto fez. Em Talvez Um Dia eu já não ligava pra esse casal. Nesse aqui então, que era só os dois, foi tipo um saco. Eu só realmente terminei de ler porque era uma novela, então era curtinho. Pra mim esse livro não precisava existir e pra mim esse casal também, na verdade, não precisava existir também não. E aí no número 48 é um casal de Disque T para titias. O romance nesse aqui não é algo principal do plot, mas tem sim um romance, tanto que o segundo livro dessa série não, acho que é uma duologia mesmo, vai ser sobre o casamento da nossa personagem principal com esse cara. Na minha lista eu só botei Madeline e Homem, porque eu simplesmente não lembro o nome dele. Ele foi bem relevante pra mim mesmo e eu tentei pesquisar e ainda assim não achei. Aqui nesse livro acontece aquele típico caso, o casal principal já ter sido um casal em algum momento da vida deles. No caso, são ex um do outro, né? E eu não gosto quando isso acontece porque normalmente os autores se debruçam muito no fato deles já terem se apaixonado um pelo outro e já terem essa intimidade pra criar o romance no livro. Só que quando acontece isso, normalmente todo o desenvolvimento entre o casal acontece fora das páginas, no caso antes do livro, então a gente não acompanha nada. Nesse processo que a gente não acompanha nada, eu não consigo acreditar, nem entender por que essas pessoas se gostam. Mas foi bem entediante, bem mais ou menos. Até esse reencontro deles, depois de anos, foi super anticlimático também, não teve a menor graça, por isso eles acabaram ficando por aqui mesmo. No número 47, a gente vai ter a Olivia e o Martin, que são um casal de Cedar Baker's Guide to Country Living. Esse casal aqui, ele é um pouco difícil de ranquear, acabou ficando aqui no final por um motivo específico, mas esse foi um casal que ao longo do livro eu tava gostando. E aí no final acontece uma coisa que pra mim foi assim, a gota d'água. Aqui a gente vai ter o famoso término do terceiro ato, só que o carinha principal,
o mocinho, ele faz uma coisa que eu acho imperdoável. Não vou dar spoilers, obviamente, mas eu achei, assim, uma coisa muito séria, que não era, assim, tão facilmente resolvida. E no livro acaba acontecendo isso. Ele faz a merda lá e depois só fica tudo bem. Ele é perdoado e o casal fica juntos e felizes pra sempre. E eu achei, assim, não, sem condição, não dá pra fazer isso. Eu odeio quando, assim, tem um conflito muito grande e a resolução é muito pequenininha e corrida. Então não teve consequência nenhuma os atos dele no final das contas. E não me desceu nem um pouco isso. No número 46 ficou a Lina e o Max, de O Pior Padrinho da Noiva. Esse não foi um casal que eu senti muitos sentimentos contra, mas também não senti nada muito a favor. Eu achei que eles tiveram dinâmicas interessantes, até bonitinhas. Em outro cenário talvez eu gostasse. Pra mim não me desceu muito, porque o cara principal, ele era irmão do ex-noivo da mocinha. Tinha alguma dinâmica esquisita. Eu fiquei tentando entender por que eu tive tanto problema com isso especificamente. Porque tem outros cenários que eu não me importo com isso. Por exemplo, Vampire Diaries, adoro, não ligo. Mas aqui, não sei, foi feito de uma forma que me deu um pouco de ick, sabe? Um pouco de nojinho. Eu achei esquisito no geral. Mas eu sei que aqui foi mais um problema meu especificamente, sabe? Uma coisa particular minha que não me desceu com esse livro. Não necessariamente achei que teve um problema com o livro em si, com a construção do casal do livro em si. No número 45 entrou um casal de Trono de Vidro. No caso, Trono de Vidro, eu li o primeiro, o segundo e o terceiro livros da série esse ano. Então eu só vou contar casais que existem até aqui, tá? Porque existem outros casais que vão desenvolver daqui pra frente que eu gosto, mas eu não vou falar deles hoje. O casal que entrou aqui, então, nessa posição foi o Dorian e a Saoirse. Esse casal... não gosto, realmente não gosto. Eu tava fazendo a releitura, na verdade, do livro que tem eles, e eu simplesmente fiz a decisão de pular todos os capítulos que envolviam a Saoirse e o Dorian, porque era simplesmente um saco. Eu acho a Saoirse uma personagem extremamente sem sal. Deu pra ver que ela foi uma personagem criada ali só pra ocupar uma lacuna na história. Não senti que foi um desenvolvimento muito natural da parte da Saoirse com o Dorian. Parecia algo bem arquitetado mesmo pra cair bem convenientemente naquele momento da história. O Dorian também, assim, se dizia morrer de amores por ela e eu não comprava esses sentimentos dele. Não sei se foi um caso de que ele tava tentando fingir pra si mesmo que gostava muito dela e eu só tava levando as coisas que ele falava ao pé da letra. Mas eu realmente, assim, não fazia sentido ele gostar tanto dela assim. No fundo, eu acho que esse casal só existiu pra desenvolver uma característica específica no crescimento do personagem do Dorian, que eu não vou falar especificamente o que é, porque vai ser um spoiler. Então é um casal extremamente obsoleto. Ele existe com um propósito específico. Ele não existe pra ser um casal que a gente gosta e shippa. Ele é só uma ferramenta dentro da história. Definitivamente estou falando mais de uma frase pra cada casal. No número 44, a gente vai ter um casal de The Christmas Bookshop, que é a Carmen e o Woke, que é o Quaker brasileiro. Muito desinteressante, que casal sem graça, um tédio constante, não tinha absolutamente nada pra shippar entre eles. E número 42 tem a Nina e o Léo de For Better or Worse. Esse aqui, mais uma vez, eu acho que eu tô chegando aí na fase chatos, não necessariamente odeio, mas extremamente entediante da lista. Esse casal foi exatamente isso, não senti muita química, achei as interações deles chatas, não vi graça nenhuma. E número 41 a gente vai ter a Ari e o Russell de Weather Girl. Esse foi um casal que inicialmente eu tava até gostando, mas aí acontece uma coisa que eles vão se envolver romanticamente, fisicamente, antes deles de fato se apaixonarem um pelo outro. Então eles já estão meio que tipo em um relacionamento quando eles começam a se apaixonar. O que pra mim eu acho meio sem graça, apesar de ser bem mais realista, não é o tipo de coisa que eu tô procurando pra ler dentro de um romance. E número 40 a gente vai ter a Stella e o Luke de Love Life Farms. Esse é um livro natalino que é Friends to Lovers. E eu tenho um pouco de dificuldade com Friends to Lovers. São raras as ocasiões em que eu gosto de casal com esse trope. E esse aqui não foi um deles, definitivamente. Esses dois, eles eram amigos há mais de 10 anos e desde o início os dois eram apaixonados um pelo outro, só que nunca tinham de fato tentado fazer nada. Até achei bonitinha a dinâmica entre eles e a amizade, mas o relacionamento foi bem tanto faz. Não fiquei nem um pouco investida, não vi muita graça também. No número 39 a gente vai ter um casal de estilhaça-me, que é a Juliette e o Adam. Esse aqui é mais um casal que vai se debruçar muito nessa dinâmica de já fui apaixonado por você em outro momento da minha vida.
então é muito mais fácil aí de você comprar esses sentimentos ressurgindo, e aí você não vê isso também. O Adam, em particular, eu acho um personagem muito chato. Eu li só o primeiro livro dessa série também, tá? Mas eu pesquisei spoilers do que vai acontecer nos outros livros. Posso dizer que eu gostei do que irá acontecer? Porque eu decidi não dar continuidade pra essa série. Foi aquela coisa assim, se eu tivesse lido há anos atrás, eu teria gostado mais. Nesse momento da minha vida não faz mais sentido. O Adam é muito chato, a Juliette também é bem irritante. Eles juntos foi assim um leve vomitinho. No número 38 a gente vai ter um casal inspirado em A Bela e a Fera, que é a Eva e a Fera, do livro Hunted, que é um reconto de Bela e a Fera. Esse aqui, inicialmente, eu até tava gostando da dinâmica do casal, só que eu senti falta de mais interações entre os dois personagens. Por causa disso, eu senti que não teve desenvolvimento suficiente, principalmente depois, no final do livro, que eu descobri que tinha se passado mais de um ano que a gente estava acompanhando a vida deles, e nesse mais de um ano, se eles interagiram 10 vezes, foi muita coisa. Eu gosto que meus casais tenham tempo pra se desenvolver. E pra ter tempo de se desenvolver, precisam ter várias interações entre eles. Então aqui ficou faltando isso pra mim. No número 37, a gente vai ter um dos casais de Em Outra Vida, Talvez, da Taylor Jenkins Reid. Esse livro a gente vai acompanhar duas realidades paralelas. É como se fosse o caminho A e o caminho B que a vida dela pode seguir. Então, no caminho A, ela fica com uma pessoa, no caminho B, ela fica com outra pessoa. Então, nesse ranking vai estar a Hannah com o Ethan. O Ethan, no caso, é o ex dela. Eles vão se reencontrar nesse bar e aí a chama da paixão vai se reacender. Eu acho que nesse vídeo a gente tá conseguindo ver bem as minhas preferências. E como eu não sou muito fã de Second Chance. Second Chance nada mais é do que um casal que já previamente esteve juntos. No livro eles voltam aí a reatar esse romance, que é o caso desse aqui. Eu não tenho um problema exclusivamente com Second Chance. Eu acho que todo trope de romance, se for bem feito, funciona bem. O que não foi muito o caso daqui, porque como a gente tem duas linhas do tempo aqui, obviamente o tempo de interação entre os casais vai ser reduzido. O romance em si também não é o foco principal do livro, então também não tem aquele mega desenvolvimento entre os dois lados de casal da vida dela. Mas eu achei ela e o Ethan bem sem gracinha, assim, meio irrelevante, bem mediano mesmo. No número 36 a gente vai ter a Hannah e o Ian de Below Zero, que é uma das novelas da Ellie Hazelwood. Aqui a gente vai ter um casal que começa a se relacionar fisicamente e aí ele quer algo mais sério e ela quer ficar só no físico. Eu não necessariamente desgostei fortemente desse casal, mas eu achei meio ameno, meio qualquer coisa. Achei que não teve desenvolvimento suficiente, o que até dá pra dizer que, esse livro é uma novela, então é curto, então faz sentido não ter muito desenvolvimento. Mas, na verdade, essa faz parte de uma trilogia de novelas da Ellie Hazelwood, e nas outras duas novelas ela conseguiu, no mesmo tempo, no mesmo limite de páginas, fazer um desenvolvimento muito melhor, muito superior a esse aqui. E eu acho que essa não é nenhuma opinião muito particular minha, porque no geral eu vi que essa foi a novela que o pessoal menos gostou dessa trilogia. No número 35 a gente vai ter um casal de Creedence. Esse livro tem um subtítulo em português, mas eu esqueci como é que é agora. Em Creedence a gente vai ter casais bem tabus, porque aqui a gente vai acompanhar uma menina que os pais acabaram de morrer e ela tá prestes a fazer 18 anos. Então ela precisa ainda ter uma guarda antes de ser legalmente uma adulta. E aí ela vai morar com o tio, que é meio irmão do pai dela. Na verdade, eles não são irmãos de sangue, são irmãos pelo casamento dos dois pais. E foi uma coisa meio que tipo, eles se conheceram mais velhos já, ela nunca conheceu esse tio. É aquela família que não é família, mas ainda assim não deixa de ser tio dela, né? E aí ela vai morar com esse tio e com os dois primos. E aí acontece muitas sujeiras e ela pega todos. Então nessa lista eu vou ranquear o relacionamento dela com os primos e com o tio, ok? Vamos passar essa parte. A gente aceita que esse livro é bizarro. Dos três, o casal que eu achei mais entediante foi a Tiernan com o Noah, que é um dos primos. Dos três, foi a dinâmica menos interessante. O Noah e a Tiernan, pra mim, funcionavam muito mais como amigos do que como um casal. Eles até se gostavam mais mesmo como amigos. Eu acho que o que tinha ali era muito mais físico, tinha mais tensão sexual pra eles se pegarem, porque eles não necessariamente gostavam romanticamente um do outro. E aí, logo em cima, no número 34, vai estar a Tiernan e o Jake, que é ela com o tio. Esses casais desse livro, apesar de serem muito bizarros, não estão mais embaixo, porque
eu fiquei muito entretida com esse livro. É um livro, assim, extremamente bizarro mesmo. Se você já tá achando que eu tô falando bizarro, se você ler o livro, vai ser muito pior. Tipo assim, pelo menos 5 vezes pior. Porque além de ter essa dinâmica extremamente esquisita, os caras dessa família são, tipo assim, uns homens da caverna. Mas, infelizmente, eu tenho que ser sincera, foi uma leitura divertida. Que eu li rápido, fiquei entretida. Então, por mais que eu tenha dado 2 estrelas pra esse livro, eu não conseguia botar os casais mais embaixo, porque foi muito entretenimento que eu posso fazer. E aí ela com o tio, apesar de ser meio nojento em alguns momentos, foi divertido em outros. É isso. E aí vamos pro número 33, que é mais um casal de Trono de Vidro, que é a Selena e o Dorian. Eu realmente não gosto desse casal, eu acho que não funciona nem um pouco. Eu gosto muito do relacionamento deles como amigos, como um casal. O Dorian, ele tem essa persona de pegar todo mundo, mas não se apaixonar por ninguém. E eu até entendo o fato dele ficar apaixonado pela Selena, porque ela é diferente de todas essas mulheres da corte que ele tá acostumado. Mas ainda assim, eu acho que ele foi um pouquinho emocionado demais aí nos sentimentos dele em relação a ela. A Selena também, eu acho que ela nunca chegou de fato a amar o Dorian. Eu acho que ela tava mais se divertindo ali na situação, que bom pra ela. Eu nem necessariamente odeio esse casal, mas eu sinceramente acho que é um casal que não precisava existir. Eu entendo porque ele existe, porque vai gerar aí uns conflitos entre Selena, Dorian e Chaol, que eu gosto. São uns conflitos, assim, divertidos, tem uma tensão ali gostosinha. Por isso que ele não tá mais abaixo na lista. Por mais que eu não goste do casal em si, ele tem um bom propósito, que é treta. E treta é sempre bom. O casal de número 32 é a Helena e o Nico, de The Sweetest Oblivion. Essa é uma série de romance de máfia. Então, ano passado eu tive o meu primeiro contato aí com o gênero de dark romance, romancezinho de máfia, nunca tinha lido antes. E aí eu peguei esse aqui porque ele é muito famoso. No início eu tava gostando, porque tinha essa tensão aí. A gente vai acompanhar esse cara que é de uma família de mafiosos e essa menina que é filha de uma outra família de mafiosos. Então eles vão ter meio que um casamento arranjado por questões de negócio. E no início tava interessante essa dinâmica, depois foi ficando meio lenga-lenga, assim, meio sem graça. No geral, esse foi um casal bem mediano pra mim, não teve nada muito forte contra, mas também não teve nada a favor. No número 31, a gente vai ter a Rose e o Jack de Casamento pra Um. Aqui vai ser mais um caso de casamento arranjado, então vai rolar aí um fake dating também, que é algo que eu gosto normalmente. E aqui, no início, eu tava gostando também, mas depois foi ficando meio entediante. E aqui eu também não gostei muito do final. Desde o início do livro era muito claro os motivos de por que a nossa mocinha queria esse casamento por conveniência, enquanto, por outro lado, os motivos dele eram um mistério, fazia parte do plot do mistério do livro. E quando foi revelado, eu só fiquei meio tipo... continua sem fazer sentido. Eu não comprei muito aí o motivo dele fazer isso, não. E não fazia sentido nenhum com a personalidade dele ele fazer aquilo. Outra coisa que me irritou muito nesse livro é que quando a Rose vai descobrir isso, ela fica muito irritada com o Jack. Ela nunca mais quer olhar na cara dele, quer cortar relações pra sempre e por aí vai. Aquilo é um grande baque pra ela e a gente passa um tempão acompanhando aí ela sofrendo e com muita raiva em relação a isso, enquanto ele tá lá tentando se redimir. E aí um belo dia, da noite pro dia, literalmente, ela acorda e fala: ai, quer saber, acho que eu vou deixar tudo passar e perdoar porque eu te amo muito, então... deixa pra lá, águas passadas. E aí isso me irritou muito, porque ela foi daqui pra lá muito rapidamente, assim, não teve consequência nenhuma. Parece que a autora ficou com preguiça de desenvolver isso no final e só botou uma resolução, assim, mega rápida. E aí outra coisa que acontece nesse livro que eu acho muito séria também é o fato do nosso casal principal se chamar Jack e Rose e só ter uma piada sobre Titanic. E número 30, a gente vai ter a Merit e o Sagan, de As Mil Partes do Meu Coração. Inicialmente, esse casal tinha uma dinâmica muito interessante, porque ele era o namorado da irmã gêmea dela. Digo muito interessante porque eu gosto muito de tretas e conflitos. Dá um sabor aí, um tempero pra história maravilhoso. E tava tendo muita tensão no início por causa disso. Só que aí no final, nossa querida autora Colleen Hoover deu uma desculpa fajuta pra resolver esse cenário. E eu achei assim, foi muito barato a forma como ela resolveu esse conflito. Perdeu a graça no final por causa disso. Depois a gente vai ter o outro ponto do triângulo de The Christmas Bookshop, que é a Carmen e o Blair. O Blair, no caso, é o autor.
E eu gostei muito mais desse casal do que o outro. Eu achei o Blair um personagem bem mais interessante. Ele é arrogante e engraçado. E ele tem uma dinâmica boa com a Carmen. Eles têm diálogos engraçados. Infinitamente superior esse casal ao outro, porque o outro era extremamente entediante. Esse aqui foi gostosinho, foi interessante. E número 28 a gente vai ter o casal principal de Twisted Love, que é a Ava e o Alex. Esse casal vai ser o trope de melhor amigo do irmão. Então tem aquela coisinha assim de eu não deveria estar fazendo isso, porque tem treta com o irmão não aceita o relacionamento dos dois, e aí tem coisas que são interessantes, são divertidas. Esse foi mais um casal que, assim, nos primeiros 50% do livro eu tava gostando, e aí nos 50% finais eu já tava meio de saco cheio. Foi mais um que, assim, o término do terceiro ato fez sentido, mas a reconciliação foi meio... não achei que foi tão bem trabalhada assim. As pessoas são muito doidas nessa série, gostam muito. No geral, achei uma série mediana. Uma série não, porque eu só li o primeiro livro, né? Mas foi o suficiente pra eu não ter interesse em continuar com a série. Não achei ruim, não é particularmente bom. Achei bem mediano mesmo. Mas foi divertido nos primeiros 50%, por isso ele não tá tão baixo na lista. No número 27, a gente vai ter a Luella e o Eldas, de O Acordo com o Rei Elfo. Esse aqui é um casal que ele é inspirado no mito do Hades e da Perséfone. Ela como Perséfone eu achei ótima, ele como Hades eu achei mais ou menos. Eu queria que ele fosse um pouquinho mais malvado e mais antipático, sabe? Na verdade, esse aqui foi o nosso típico, parece que é um bad boy, mas no fundo é só um soft boy mal compreendido. Ele era mais emo do que malvado, na verdade. E eu queria que ele fosse um pouquinho mais malvado. Eu gosto dos meus Hades um pouquinho mais malvados. No geral, foi um casal bonitinho, mas também meio que nada demais. Queria mais tensão entre os dois, queria que se desenvolvesse um pouquinho mais lentamente, que tivesse mais treta, porque ela é humana e ele é um elfo, e aí tem essa coisa do casamento obrigado, mas eles não se gostam. Eu queria que essa parte deles sendo antagonistas se desenvolvesse mais primeiro. Pulou um pouquinho rápido demais pra parte do amiguinhos e romancinho do que eu gostaria. No número 26 entrou o outro casal aí do ramo B, a vida B, de Em Outra Vida Talvez, que foi a Hannah e o Henry, que no caso é um enfermeiro. Nessa vida B que ela tá tendo, ela sofre um acidente, fica internada, e aí ela vai acabar se envolvendo com um enfermeiro do hospital. Eu achei esse relacionamento muito mais interessante que o outro, gostei mais do desenvolvimento dos dois. Ainda assim, não foi aquele casal, nada demais não, mas foi bem mais divertido do que o outro e eu gostei mais da interação entre eles e do desenvolvimento. No número 26, a gente vai ter então o outro triângulo de Estilhaça-me, que é a Juliet e o Warner. Eu fui ler Estilhaça-me por causa do Warner, porque a internet me fez acreditar que o Warner é maravilhoso e eu ia me apaixonar por ele. Não foi tão bem assim que aconteceu, porque eu achei o Warner um pouquinho obcecado demais com a Juliette pro meu gosto. Eu queria muito mais aquela dinâmica de hate to love mesmo, porque no caso o Warner começa o livro como um vilão e a Juliette de fato odeia ele com o fundo do coração, mas ele gosta dela desde o início, já é claro, dá pra perceber, e não é nem algo que ele tenta esconder não, ele fala abertamente pra ela o tempo inteiro como ele acha ela linda e maravilhosa e como ele queria que eles casassem e fugissem em direção ao arco-íris. Ainda assim, eu achei um casal com uma dinâmica interessante, por mais que eu quisesse que o Warner fosse mais frio e mais vilão com a Juliette de fato ainda odiava ele. E esse livro, assim, ele me proporcionou uma cena maravilhosa, que é uma cena em que os dois estão se beijando e a Juliette vai lá e dá um tiro nele. Foi assim, ó, exatamente o que eu queria em um relacionamento entre heroína e vilão. Então, valeu por causa disso. Essa cena aí, ó, delícia, perfeita. No número 24, a gente vai ter o terceiro casal de Credence, que foi a Tiernan com o Caleb, que é um dos outros primos. O Caleb é, assim, um dos caras mais bizarros que eu já li em algum livro de romance. Ele é extremamente problemático, muito, muito mesmo, assim, tem coisas que ele faz que são extremamente duvidosas, que beiram a ilegalidade, mas ele é um personagem tão bizarro que é meio fascinante. Ele tem vários probleminhas aí, ele não fala desde que era criança, cheio dos traumas, perturbadinho das ideias. Então foi um casal, eu fiquei muito entretida lendo, então valeu a pena por causa disso. No número 23, a gente vai ter a Bee e o Levi de A Razão do Amor. Esse foi um casal que eu gostei, mas ao mesmo tempo me irritou, porque a Bee fazia umas coisas assim
muito tapada até demais. Ela literalmente usava uma aliança que era da avó dela. E aí o Levi, ele achava que ela estava noiva. Obviamente, uma pessoa que usa uma aliança, você vai achar que tá noiva, né? E em nenhum momento passou pela cabeça dela que alguém poderia achar que ela estava noiva. Olha que loucura. Então tiveram umas coisinhas assim que foi um pouco irritante. Ao mesmo tempo, eles tiveram dinâmicas bonitinhas e diálogos fofinhos. Mas eu achei o Levi um pouco obcecado demais com a Bee pro meu gosto. Eles nunca tinham se falado e ele era literalmente apaixonado por ela, tipo 10 anos. Do nível que ele chegou a terminar um relacionamento em que ele estava, só porque ele olhou a Bee, conheceu ela de longe e já viu que estava apaixonado por ela. Então eu achei um pouquinho demais, meio exagerado. No número 22, a gente vai ter a Nora e o Charlie de Loucos por Livros, que é o lançamento recente da Emily Henry, vai sair agora no Brasil. A Nora e o Charlie, pra mim, foram um caso muito particular, porque eu gostei muito deles individualmente, mas eu não fui a maior fã deles como um casal. Eu não necessariamente desgostei também, mas eu não pirei tanto quanto as outras pessoas. E aí, no número 21, a gente vai ter a Shay e o Dominic de Conversando com o Ex. Esse foi um casal que nos 50% primeiros eu tava gostando muito, e aí depois também parei de gostar, porque eu tava gostando muito quando tava naquele clima assim de vai acontecer, não vai, quando eles ainda estavam se conhecendo, se aproximando e se apaixonando. E aí depois que eles de fato viram um casal, ficou meio entediante e eu já não ligava mais tanto assim pra eles. E aí no número 20 a gente vai ter a outra ponta do triângulo de Finlay Donovan, uma escritora de matar. No caso daqui a gente vai ter a Finlay e o Nick, que é o detetive. Eu gostei muito da dinâmica dos dois, porque a Finlay, ela cometeu um assassinato. Isso não é spoiler, tá? É a sinopse do livro, literalmente. Finlay Donovan, escritora de matar. Mas enfim, a gente vai ter essa dinâmica entre um assassino e um detetive. E eu achei muito maravilhoso, porque enquanto eles estão se envolvendo, tem toda essa tensão dela ficar extremamente preocupada dele descobrir que ela assassinou uma pessoa, porque ele é um detetive. E foi assim, ó, muito divertido, gostei muito. Fiquei com muita vontade, aliás, de ler outros livros que tivessem essa dinâmica de casal. Só que é uma dinâmica muito particular, muito específica, então não achei nada do tipo. No número 19, a gente vai ter um casal de Daisy Jones and the Six, que é a Daisy e o Billy. Eles são esse casal, assim, extremamente conturbado, tem muitas coisas acontecendo ali que não é para os dois ficarem juntos, mas ainda assim eles têm um magnetismo e uma coisa que puxa um ao outro, principalmente porque eles têm esse trabalho juntos e eles trabalham muito bem juntos. Eu achei a dinâmica dos dois muito interessante. Eu acho que toda essa coisa de ser conturbado mesmo e de ter essa coisa meio que não é pra ser, deixou ainda mais interessante. Tô muito animada pra ver como eles vão fazer isso na série. Vai ser ótimo. Em número 18, a gente vai ter o Eric e a Sadie de Stuck With You. Esse aqui eu gostei bastante porque aconteceu um trope que eu normalmente não gosto muito, que é quando um casal se envolve e a gente passa só 24 horas com eles, né? Tipo, passa um dia inteiro. Normalmente eu acho que é muito corrido quando acontece isso e eu não consigo entender muito porque esse casal se gosta tanto depois de literalmente ter acabado de se conhecer. Mas aqui eu acho que funcionou bem. Eu gostei de todas as conversas que os personagens têm entre eles e as dinâmicas que eles têm. Então foi muito divertido. Logo em seguida, a gente vai ter o Henry e o Alex de vermelho, branco e sangue azul. Esse foi um casal que eu achei muito bonitinho. Foi divertido também todo esse enredo de ter os paparazzis e eles têm que estar escondendo isso porque um deles é filho da presidente dos Estados Unidos e o outro é neto da rainha da Inglaterra. Todo esse peso aí dos papéis que eles têm que cumprir tá envolvido dentro da relação. Esse foi um casal que eu gostaria que do início talvez fosse um pouquinho mais lento, porque eles rapidamente viram um casal e também começa primeiro fisicamente e depois eles se apaixonam, o que não é o meu tipo preferido de relacionamento, mas ainda assim eu gostei e achei muito fofinho. No número 16 a gente vai ter o Luke e o Keaton de Top Secret. Aqui a gente vai acompanhar esses dois caras que moram numa frat house, que são aquelas fraternidades que normalmente tem em campos de faculdade dos Estados Unidos. E aí um deles é hétero e está num relacionamento com uma menina há anos. E eles decidem fazer um homenagem. E aí ele vai entrar num aplicativo procurando um cara que tope fazer isso com eles. E aí eles dois começam a conversar e ele vê que talvez ele não seja tão hétero assim. E foi muito divertido. Eles foram muito fofinhos também. Eu acho muito divertido quando tem essa dinâmica do casal se conhecer anonimamente e na vida real eles se odiarem.
sempre cria bons cenários. No número 15 a gente vai ter A Pip e o Ravi de Guia de Assassinatos para Boas Garotas, que é uma trilogia. Eu li só o primeiro livro, mas esse é um livro de mistério que acabou tendo esse subplot aí de romance que eu não esperava e eu achei muito fofinho. Eles dois então vão estar trabalhando juntos pra tentar desmentir que o irmão do Ravi foi um assassino e assassinou a ex-namorada dele. E o relacionamento deles então vai ter essa progressão enquanto eles estão desvendando esse crime. E eu achei muito bonitinho, gostei bastante. E também tô animada pra ler os próximos livros da série. No número 14 ficou a Mara e o Liam de Under One Roof, que aí, no caso, é a terceira novela da Ellie Hazelwood. Das 3 novelas, essa aqui foi minha preferida e também foi meu casal preferido. Eu gostei muito da dinâmica dos dois, porque a Mara é uma engenheira ambiental e o Liam, ele é um advogado que trabalha para uma empresa que basicamente está destruindo o meio ambiente. E aí eles acabam sendo obrigados a dividir esse apartamento. Inicialmente eles se odeiam e ficam aprontando peças um pro outro, e aí depois eles vão se aproximando e virando amigos e se apaixonando. E é muito fofinho, muito bonitinho. Gostei muito. No número 13 a gente vai ter o Reese e a Pepper de Foreplay. Aqui a gente vai acompanhar um casal que começa de forma física primeiro, porque a gente vai seguir a Pepper, que ainda é virgem e não tem muita experiência, mas ela é apaixonada por um cara que é mais velho, ele é o irmão mais velho da amiga dela, e ela quer se sentir mais pronta pra poder entrar no relacionamento com ele. E aí ela acaba conhecendo o Reese, que trabalha num bar, e o Reese acaba topando ajudar ela nessa missão. E é óbvio que no meio do caminho eles vão se apaixonar, e é muito bonitinho. Eu gostei muito da dinâmica dos dois. E aí eu descobri que esse é um clichê que eu gosto, não sei porquê, mas eu acho muito divertido. E eu li 3 livros com esse clichê seguidos, e eu gostei dos 3. No número 12 a gente vai ter o Ledger e a Kenna de Uma Segunda Chance. Esse é um outro relacionamento assim que é muito conturbado, porque vai envolver questões de guarda de criança, morte de um ente querido e por aí vai. Então é um relacionamento assim que tem muitas coisas complicadas desde o início. Mas eu achei muito bonito a forma que os dois vão se aproximando e vão assim quebrando essa certa barreira, porque eles tinham literalmente tudo pra se odiar, mas ainda assim eles vão lá e se apaixonam e é muito bonitinho, dá aquela coisinha assim no coraçãozinho, sabe? No número 11 a gente vai ter o Clay e a Diana de Blindside. Esse aí foi um dos outros 3 livros que eu li lá naquele clichê que eu acabei de falar, porque o Clay acabou de sair de um relacionamento e a gente vai ter a Diana que tá apaixonada por um outro carinha e os dois vão entrar aí e fingir que estão namorando pra causar ciúme nos outros dois. E aí a Diana também vai pedir a ajuda do Clay pra ficar mais sabida aí em certas coisas. E esse aqui também vai ser um sports romance que eu adoro. Não li muitos ano passado, mas gosto muito. Eu acho que eu gostei mais ainda simplesmente porque eu não tava dando nada, não tava esperando, sem expectativa nenhuma. E foi uma surpresa extremamente agradável. E no número 10 tem o Garrett e a Hannah do primeiro livro de Off Campus, que é O Acordo. Esse também vai ser um sports romance, porque o Garrett joga hockey e a Hannah, ela tá indo muito bem numa aula. O Garrett vai ter problemas com o time dele de hockey se ele não passar nessa aula. Então ele pede ajuda da Hannah pra ser a professora particular dele. E aí, obviamente, o Garrett é super popular e a Hannah é mais na dela. E a Hannah tá apaixonada por outro menino da faculdade. E aí eles vão fingir que estão em um relacionamento pra criar ciúmes nesse menino e vão acabar se apaixonando. Gostei muito desse livro, eu achei muito divertido. Principalmente porque ele tem diálogos muito engraçados. Tanto o Garrett quanto a Hannah são extremamente engraçados. Eles têm muitos diálogos que eu dei, tipo, altas risadinhas. E diálogos engraçados em livro de romance é tudo. Ó, chegamos aí no top 10 e eu nem percebi, né? No caso, esse último que eu falei foi o 10º. E em 9º lugar a gente vai ter a Olive e o Ethan de Imperfeitos. Aqui é mais um caso de fake dating. Os dois, eles são os únicos que não pegam uma intoxicação alimentar no casamento dos irmãos. Ela, no caso, é irmã da noiva, ele é irmão do noivo. Então eles acabam indo pra lua de mel, fingindo que são os respectivos irmãos. E acima disso, eles não se gostam inicialmente. Esse livro, assim, é uma delícia de clichês de comédia romântica, porque eles não se gostam, eles têm que fingir que são um casal, eles chegam no hotel e tem só uma cama. É ótimo. É muito divertido e eu tenho um carinho especial por esse livro, porque ele foi o primeiro livro de comédia romântica que eu li. E hoje em dia eu sou uma grande
leitora do gênero. No caso, esse livro eu fiz a releitura esse ano. E ainda assim, foi muito divertido de novo, gostei de novo da experiência, mais uma vez. Em oitavo lugar, a gente vai ter o Hall e a Betty, de Just Like Magic. Eu gostei muito da dinâmica desse casal, porque eles foram muito diferentes. O Hall é literalmente o espírito do Natal, então ele é extremamente feliz e caricato e tem poderes mágicos. Ele é muito fofo, ele é simplesmente o ser mais puro do universo. Enquanto a Betty é uma pessoa super pessimista, superficial, que só liga pras aparências e pra quantidade de seguidores que ela tem no Instagram. E por mais que de primeira esses dois não façam o menor sentido juntos, eles se completam de uma forma muito fofa e maravilhosa. E eu gostei muito, muito desse casal e muito desse livro. Em número 7 entrou um casal da Mariana Zapata. Qualquer pessoa que assiste meu canal sabe que eu sou apaixonada e obcecada pela Mariana Zapata. Então óbvio que ia ter um casal de Mariana Zapata no meu top 10. Tem até mais de um, na verdade, mas vamos com calma. Porque em número 7 a gente vai ter a Diana e o Dallas de Espere Por Mim. A Diana, ela é uma mãe solteira. Na verdade, ela é uma tia solteira, porque o irmão dela morreu e deixou ela com a custódia das crianças. E aí o Dallas vai ser técnico do clube de beisebol de um dos meninos. E não só isso, como vai ser vizinho deles. E o Dallas vai ser um típico Mariana Zapata boy, que é rabugento e fechado. Então a nossa personagem principal vai aos pouquinhos conseguindo conquistar ele e quebrar essas barreiras e virar amiga, e depois se apaixonam, e aí é lindo. O relacionamento dele com as crianças também é muito fofo. Essa mulher tem uma mágica de criar casais que acaba comigo e eu fico completamente obcecada por eles. E pra quem gosta de slow burn, por favor, o que você tá fazendo da sua vida? Vá ler Mariana Zapata, porque ela é a rainha do slow burn. Ela faz os slow burns mais low do mundo, daqueles casais que só ficam juntos. Só ficam juntos não, só vão tipo dar as mãos em 90% do livro, considerando que são os livros de 500 páginas, mas é tão recompensador quando isso acontece. Eu não sei nem se recompensador é uma palavra, acho que não. Mas é muito bom, essa é a moral da história. No número 6, a gente vai ter a Queen e o Graham, de Todas as Suas Imperfeições. Esse foi o meu livro preferido do ano passado. Nesse livro, então, a gente vai acompanhar esse casal, que já estão casados há um tempo, e eles estão enfrentando problemas dentro do relacionamento. Mas aqui a gente vai acompanhar duas linhas do tempo. A gente vai ver eles se conhecendo e eles aí nesse presente tendo esses problemas. E assim, esse foi um livro que, quando eles estão se conhecendo, ele cura seu coração, te dá alegria. E quando você vem pro presente, vai vendo todas as tristezas, todas as coisas horrorosas que tá acontecendo no casamento, vai quebrando seu coração. Então, ele te bate e te dá um abraço ao mesmo tempo. E eu fiquei muito investida no relacionamento desses dois. E eu amo muito eles, eu só queria que eles ficassem felizes pra sempre e não tivessem mais nenhum problema. E eu amei muito esse livro, eu amei muito esses dois, foi tudo pra mim. Em quinto lugar, a gente tem o Wes e a Liz, de Melhor Que Nos Filmes. Esse é um livro que vai lançar recentemente aqui no Brasil também. Eu tô muito feliz porque esse livro é muito fofo, é muito gracioso, é perfeito, maravilhoso. Esse foi um livro que eu li em um dia, de tão envolvida que eu tava e de tanta alegria que esse casal me trouxe, sabe? Eu penso neles e me dá aquele quentinho no coração de tão gostoso e tão só sentimentos bons que esse livro me trouxe. Esse é um casal muito fofinho, eles inicialmente não se dão bem porque eles têm uma picuinha por causa de uma vaga, porque eles são vizinhos. E esse é um livro que tem um monte de referência a filmes de comédia romântica, o que tornou tudo melhor ainda e extremamente fofinho e maravilhoso, e eu gosto muito deles. Em quarto lugar, a gente vai ter o Ridge e a Sydney, de Talvez Um Dia. Eu gosto muito desse livro, pra quem não sabe. Não foi a primeira vez que eu tava lendo, na verdade foi a terceira vez, eu acho. E esse casal, assim, é mais um casal conturbado, porque tem muitas tretas acontecendo, mas é muito fofo e eles compõem músicas juntos e a gente consegue escutar as músicas de verdade, porque a Colleen Hoover fez parceria com um músico e tem no Spotify e mexe com o meu coraçãozinho. Eu gosto muito desse casal. E número 3, a gente vai ter o casal aclamadíssimo de 2022, que foi a Olive e o Adam, de Hipótese do Amor. Esses dois, eles me deram toda a serotonina que eu não sabia que eu estava precisando, porque eles são muito fofos e maravilhosos. E a Olive, então, ela é muito engraçada. Eles têm vários diálogos que são engraçadíssimos. É um livro que eu passei o tempo inteiro dando risadinhas.
ou de conversas engraçadas, ou de cenários extremamente fofos. Todas as interações que tinha entre eles eram uma delícia. Aqui a gente também vai ter fake dating, adoro. Grande novidade, né? Percebe-se que eu gosto. É isso, eles são muito fofos, eu amo eles e eu estou muito animada pra fazer a releitura desse livro. Em segundo lugar, entrou mais um casal de Trono de Vidro, que é um casal que eu gosto muito. Só eu, na verdade, porque, sério, literalmente ninguém gosta desse casal de Trono de Vidro, o que me deixa muito triste, porque existe uma falta muito grande de fanart desses dois. Eu precisava muito disso na minha vida, me dá vontade de começar a desenhar só pra poder fazer fanart deles. Que é o Cale e a Selena. Esses dois, assim, mexeram muito comigo esse ano. Todas as migalhinhas de interações que eles tiveram me deram vida. O meu coroa da meia-noite, assim, está todo cheio de marcações. Só de cenas deles dois. Porque eu estava completamente obcecada. E eu amo eles e eu não ligo pro que ninguém pensa sobre os dois. Agora no número 1, finalmente, vai entrar mais um casal da Mariana Zapata, que é a Aurora e o Rhodes, de All Roads Lead Here. Eu amo muito esses dois, eles são muito fofos, eu não aguento. Aqui a gente vai acompanhar a Aurora, que ela vai morar, meio que ser vizinha, morar naqueles apartamentos de garagem na propriedade do Rhodes. E o Rhodes era extremamente contra isso, o filho dele meio que fez assim, sem ele saber. E ele é, de novo, Mariana Zapata Boy, rabugento, fechado, não gosta de ninguém. Em contrapartida, a Aurora é a florzinha mais radiante do jardim, porque ela é extremamente alegre e feliz e engraçada. E ela é maravilhosa, e ele é maravilhoso também. Eu gosto muito de Grumpy Sunshine, que é esse clichê de um dos dois ser rabugento e o outro ser feliz e animado. Essa coisa oposta e se atraem. Eu gosto muito. E esse livro me fez perceber que eu gosto muito também quando a gente tem o clichê de pai solteiro. E é muito fofo, porque o Rhodes é uma pessoa extremamente fechada e rabugenta, mas aí ele vai se abrindo cada vez mais pra Aurora e ele faz coisas fofíssimas pra ela. Tem cenas, assim, que destruíram meu coração nesse livro, de tanta alegria que eu fiquei por esse casal. E aquela coisinha que, sim, você tá lendo na cama e dá vontade de bater os pezinhos e rolar na cama de tão fofinho que é. Sim, é tudo que eu sinto com esse livro, porque eles são perfeitos e maravilhosos. E esse livro, na verdade, foi uma releitura. E talvez eu leia esse livro todos os anos, então eu tenho que começar a me conter. Porque ele não pode aparecer em número 1 todo ano no meu ranking de casais, né? Então eu vou ter que pensar sobre isso, o que eu faço no ano que vem. Mas a princípio ele vai ficar aqui no número 1, sim, porque eles são lindos e maravilhosos e qualquer mínima coisinha que acontecia entre os dois, meu coração literalmente vibrava. Muito obrigada, Mariana Zapata, por me proporcionar isso. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não deixem de me contar nos comentários qual foi o seu casal preferido do ano passado e qual foi o casal que você menos gostou também. Estou muito curiosa. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo.